Olá, eu hoje trouxe um documento que está saindo aí bem quentinho, que trata de assuntos que a gente vem conversando aqui. No nosso último episódio, nós discutimos o caráter de hostilidade na democracia brasileira no âmbito de quem vive do trabalho. Então, este é um documento que se coloca... Deixa eu contar um pouco a história desse grupo. 2022, ano de eleição, houve uma mobilização nacional de médicos, de psicólogos, de cientistas políticos, sociólogos, historiadores, no Brasil todo, pesquisadores e professores que têm uma dedicação, uma motivação, uma causa que diz respeito à sociologia do trabalho, à história, à saúde do trabalhador. E esse grupo se reuniu e conseguiu uma comunicação via internet ou mesmo em alguns encontros para a construção de um plano que contemplasse a questão da discussão sobre saúde do trabalhador para ser encaminhado ao candidato à época, Luiz Inácio Lula da Silva, e também, bem como aos deputados, senadores, como um posicionamento de setor dedicado de gerações diferentes, gerações mais maduras, outras mais jovens chegando, mas que estão preocupados e se ocupando, trabalhando, estudando, pesquisando e avaliando saúde do trabalhador. E alertando para as questões que vêm crescendo, especialmente no que diz respeito a acidentes, mortes e sofrimento psíquico no trabalho. Então, esse grupo vem amadurecendo e nós construímos um observatório, que é o Observatório do Trabalho e da Classe Trabalhadora, que está instalado hoje no Instituto de Pesquisa, Instituto de Estudos Avançados da USP. Então, esse observatório, ele tirou um documento, construiu um documento denunciando como a questão do trabalho precarizado ou como eles chamam, a pejotização é uma fraude, né? Um posicionamento institucional do observatório, exigindo a rejeição imediata da discussão sobre o tema 1389, que trata exatamente da questão da legalidade, da suposta legalidade do trabalho pejotizado. Eu trago aqui para vocês porque esse é um manifesto importante que diz respeito às condições, à democracia, né? À vida, saúde, justiça social, que eu trago hoje para conhecimento nosso, divulgação, compartilhamento. As pessoas que compõem o Observatório do Trabalho e da Classe Trabalhadora do IEA, USP, têm acompanhado com preocupação e revolta o posicionamento adotado pelo STF, Superior Tribunal Federal, e também por diversas instâncias da própria Justiça do Trabalho acerca do tema que ganhou o apelido de pejotização. Não se trata de novidade alguma. Pejotização é um neologismo que significa fraude à relação de emprego. Uma das tantas atualizações do racismo que estrutura o sistema social em que vivemos. Já foi a escravização institucional dos corpos negros e indígenas, prevista em lei, anunciada em jornal, negociada abertamente. Já foi a oportunidade de trabalho quando não havia escolha entre trabalhar sem direitos ou morrer de fome. Até que conseguimos, com muito sacrifício da classe trabalhadora organizada, com muita luta, com muita perda de energia e de vidas pelo caminho, construir um discurso de proteção social. Primeiro na CLT, que deixou e ainda deixa boa parte das pessoas trabalhadoras de fora do seu espectro de proteção. Depois, com a Constituição, que estabelece o direito fundamental à relação do emprego, no artigo 7º, a todas as trabalhadoras e trabalhadores. Tratar corpos como mercadorias
é a base estruturante do sistema em que vivemos. Direitos trabalhistas não alteram essa realidade, mas diminuem os efeitos nocivos dessa dinâmica sobre os corpos e as mentes de quem precisa trabalhar para sobreviver. O direito do trabalho é um dique de contenção à ânsia do capital. É esse dique que o discurso de pejotização quer derrubar, convencendo trabalhadoras e trabalhadores de que são empreendedores de si, capazes de competir em condições de paridade com quem tem o capital. Nesse texto, o tema 1389 deve ser compreendido. Refere-se à possibilidade de contratar uma pessoa para trabalhar como se ela fosse uma empresa. O tema 1389 ainda não foi julgado. Essa é uma omissão ativa, uma deliberada prática de violência institucional, pois a determinação de suspensão dos processos em todo o país tem condenado milhares de trabalhadoras e trabalhadores a uma espera que, em certa medida, é definitiva. A decisão tardia, por vezes, se revela completamente incapaz de amparar o dano consolidado na vida e na saúde de quem busca o sistema de justiça. Uma forma de assédio que gera como efeito imediato a dificuldade cada vez maior de convencer o Estado de que um vínculo de emprego ocorreu na realidade e, portanto, de que os direitos fundamentais trabalhistas precisam ser respeitados. O efeito da pejotização é a perda da proteção social que permite adoecer sem perder salário, aposentar-se, ganhar pelas horas extras de trabalho, ter o limite do tempo da jornada, receber pelo descanso semanal, anual, intervalar. Pensar que as pessoas que trabalham no sistema de justiça não compreendem a gravidade disso é uma ingenuidade insustentável. Todas têm acesso aos números de afastamentos por doença, de mortes no trânsito, de superendividamento e à realidade de fatos, de falsos empreendedores que trabalham hoje para sobreviver amanhã. Fazer a conexão entre esses dados também não exige esforço, exige vontade, porque então essas pessoas, advogados, juízes, desembargadores, ministros, escolhem sustentar em decisões e teses a possibilidade de contratar uma pessoa como se fosse uma empresa. Há um verdadeiro fetiche do empreendedorismo, resultado de uma cultura que chega junto com os invasores europeus e que, ao sustentar-se na razão escravista, pela qual corpos trabalhadores são corpos disponíveis, descartáveis, tem como resultado um paradoxo com o qual até hoje a maioria de nós parece não saber lidar. A relação de troca entre capital e trabalho, que segue sendo descrita como um contrato, é um modo de dominação tão mais intenso quanto mais precárias forem as condições para o exercício do trabalho. Em um primeiro momento, livrar-se das ordens diretas, da jornada rígida, do salário certo, parece ser um modo de escapar da dominação. Daí porque é tão fácil aderir ao discurso de que alugar uma motocicleta, ativar um cadastro em um aplicativo ou escolher um horário para iniciar a jornada constituem sinônimos de autonomia. O paradoxo está justamente no fato de que essa
falsa autonomia, resulta em uma dependência ainda maior do trabalho em relação ao capital. Adoecer implica perder o dinheiro que permite pagar o aluguel do mês seguinte. Um acidente de trânsito interdita a possibilidade de trabalhar e, portanto, de ter dinheiro para comprar alimento. Não há mais espaço para descanso, semanal, anual ou na velhice. Esse é o paradoxo. Empreendedores de si são trabalhadores com autonomia para morrer de fome ou de doenças evitáveis. Em um contexto de esgotamento do sistema de produção capitalista, em que há excesso de força de trabalho, absurda concentração de riqueza e inviabilidade de pensar alternativas que mantenham a mesma dinâmica desenvolvimentista, a saída parece ser sacrificar os corpos, desde sempre descartáveis. Talvez o modo mais nítido de compreender isso seja pensar quão nocivo e dramático tem sido o efeito do desrespeito normativo, legal e jurisprudencial do direito fundamental à jornada de 8 horas. Trabalho intermitente, jornada de 12 horas, hora intervalar, horas extras habituais, banco de horas, são estratégias de extração de trabalho sem pagamento. O que isso nos lembra? Extração de trabalho sem pagamento foi o modo como o qual o capital explorou o trabalho por quase 400 anos. E a CLT ainda nem completou 100 anos. Quando a Lei Áurea foi promulgada, não houve apenas uma omissão violenta do Estado na edição de políticas públicas de inclusão e acesso à cidadania. Houve a permissão para que crianças fossem adotadas a fim de que pudessem trabalhar para as famílias sem salários. A conivência com a prática de castigos físicos nos ambientes de trabalho e o estímulo ao trabalho informal. Mesmo após a edição de leis trabalhistas ou sua consolidação na década de 1940, boa parte da classe trabalhadora seguiu à margem da proteção social. Quitandeiras, manicures, faxineiras, trabalhadoras do sexo, ambulantes, muitas são as atividades remuneradas prestadas em favor de terceiro, para as quais o direito do trabalho nunca foi uma realidade. Em todas elas, a maioria das pessoas trabalhadoras é negra. Quando a abolição formal ocorreu, pessoas racializadas não tiveram escolha. Ninguém as contratava formalmente. Para sobreviver, era necessário vender trabalho de modo informal ou seguir sobre a mesma realidade escravista, disfarçada por estratégias discursivas sintetizadas na frase como se fossem da família. A Constituição da República, ao reconhecer um direito fundamental à relação de emprego, estabelece o contorno de proteção social que a troca entre capital e trabalho deve observar. Não porque as partes desejam, mas por ter salário mínimo, jornadas máximas, ambiente saudável, férias, FGTS, gratificação natalina, aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, é ter condição material de existência. Nosso movimento, portanto, deve ser de efetivar o direito constitucional à relação de emprego, também para as categorias que até hoje ainda estão à margem desta proteção jurídica. A campanha deliberada pela precarização da saúde e da vida de quem vive do trabalho, simbólica e perversamente sintetizada no tema 1389 e na suspensão dos processos que discutem a existência de vínculo de emprego, não apenas boicota esse
comando constitucional, também atualiza a racionalidade escravista, fazendo uma escolha política pela promoção do desamparo. Uma tragédia social contra a qual é preciso seguir lutando. Sabemos que nosso horizonte precisa ser de mudanças mais profundas, mas o momento atual exige mobilização e consciência social acerca da necessidade de exigir um pronto julgamento do processo que envolve o tema 1389, a fim de rejeitá-lo o mais rápido possível, como única solução que honra todas as gerações de pessoas que nos antecederam. Lutaram e conseguiram conquistas sociais que hoje permitem viver do trabalho de modo minimamente razoável. O Observatório do Trabalho e da Classe Trabalhadora do Instituto de Estudos Avançados da USP tem compromisso com a construção de um pensamento crítico e comprometido com a vida e a saúde de quem vive do trabalho. Por essa razão, assume a posição firme contra todas as formas de precarização da proteção social, reconhecendo no direito do trabalho um instrumento indispensável para a redução de desigualdades e promoção das condições materiais de existência necessárias para que seja possível superar esse modelo institucional e econômico de organização social que, em nome da ordem jurídica, a subverte, como ocorre no caso do tema 1389. Essa é uma causa que deve ser de nós todos, é uma causa de democratas, é uma causa de quem deseja um futuro melhor, é uma causa de quem ama a vida, de quem respeita a dignidade humana, é uma causa de quem vive do trabalho. Vejo vocês no próximo episódio.